E aí, gente, beleza? Bom, se você já é um inscrito comum aqui no canal, você já deve saber que eu explico sobre backrooms aqui. Tem uma playlist para você começar a assistir vídeos de backrooms, começando pelo nível 0, para você entender melhor como é a real história de backrooms. Mas não se preocupe, se você é novo aqui, o objetivo aqui não é fazer você assistir aqueles outros vídeos antes de assistir esse. Esse vídeo é feito pensando em todos que podem cair aqui no canal. Mas depois desse vídeo, se você quiser assistir os outros, eles estão lá. Mas recapitulando algo que foi dito naquele vídeo, do nível 0, muita gente acha que Kane Pixels é a real história de backrooms, que backrooms é Kane Pixels, que ele é o criador e tudo mais. Mas não, aquela não é a verdadeira história de backrooms. O Kane não é nada mais do que um fã de backrooms, que gostou do tema e fez a sua própria história baseado na história original. A história original é bem diferente do que o Kane apresenta, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Vamos comparar as duas histórias e fazer uma análise mais profunda sobre elas, sobre seus detalhes e sobre as suas questões. E bom, além do vídeo do nível 0 que eu recomendaria você assistir depois de assistir esse vídeo aqui, também tem outro vídeo que eu também detalho bastante como surgiu a história de backrooms e como ela evoluiu até se tornar o que ela é hoje, que é o vídeo da evolução do nível 0 que você também pode ver depois de ver esse aqui. Mas hoje vamos analisar algumas coisas. Uma coisa que é fato é que backrooms da visão do povo é bem diferente do que os backrooms realmente são. Inclusive as pessoas da comunidade de backrooms ficam extremamente bravas por causa disso. Imagina, você e seus amigos criam uma historinha daorinha, começam a desenvolver e começam a ficar famosinho, e aí do nada um cara aleatório vem, pega a sua ideia, faz uma parada e fica muito mais famoso, e todo mundo acha que a história que o cara fez é a história original e não a sua. Então, é por isso que a comunidade de backrooms fica bravíssima com a questão do Kane Pixels, cara. Afinal, a história dele é mais conhecida do que a história verdadeira, tá ligado? E por causa disso, na visão do povo, backrooms são as backrooms do Kane Pixels. Provavelmente muita gente tá assistindo esse vídeo que acabou de chegar no canal também achava que esse era o caso. Mas a questão é, esquecendo essas paradas desses conflitos entre as duas histórias, qual história será que é a melhor? Qual será que é a mais interessante? O Kane superou a história original? Isso é uma questão interessantíssima de discutir e o resultado provavelmente vai surpreender vocês. Vamos lá. Em relação ao ambiente das duas histórias, eles parecem ser o mesmo, um nível amarelo com luzes fluorescentes, o carpete úmido e tudo mais. Mas a história do Kane já traz algo diferente que eu particularmente acho legal, que é algo que não tem na história original, que é a existência de quartos específicos bem diferentes do padrão. O nível 0 da história original é uma repetição de várias salas diferentes, porém similares. E essa ideia é justamente para você se perder e sentir que não está avançando, o que realmente você não tá. Você dificilmente vai a algum lugar efetivamente na história original, porque as saídas do nível 0 na história original são bem incomuns. Agora, na história do Kane, ele apresenta layouts muito diferentes do padrão. E bom, isso gera um problema e uma coisa boa. O problema é que isso reduz muito a questão de insanidade mental que o nível causa. Afinal, existindo vários lugares muito diferentes, conforme você vai andando, você vai sentindo que tá progredindo. Isso é benéfico para sua saúde mental. Afinal, você sente esperança de que você vai encontrar algo que pode te salvar. Afinal, cada sala é muito diferente da outra. Provavelmente nos backrooms do Kane, a chance de você ficar louco é bem menor do que nas backrooms originais. E isso é um problema em relação à história. Afinal, os backrooms são conhecidos por causar insanidade nas pessoas. Porém, tem uma coisa boa que vem desse conceito. Diferente dos backrooms originais, que são mais em formatos de wiki, onde você vai lendo e entendendo a história, o Kane são em formatos de vídeos. E assistir uma sequência de vídeos em que várias salas parecidas vão aparecendo e só se repetem e nada acontece, não vai ter tanta graça. Afinal, você precisa se manter entretido. E layouts novos bizarros, salas estranhas, que você vai vendo conforme o vídeo vai avançando, isso realmente mantém você entretido, mantém você interessado. Afinal, você quer saber qual será a próxima sala bizarra que ele vai encontrar. E bom, mesmo tendo um ponto negativo e um ponto positivo em relação à história, eu aqui dou um ponto pro Kane,
Porque assim, eu entendo a ideia das backrooms originais terem essa ideia de desgaste mental, que faz você enlouquecer facilmente no nível. E eu entendo que isso combina com o formato de wiki, que é o que ele é. E o do Kane combina com o formato de vídeo, que é o que ele é. Mas assim, eu sou fã de layouts diferentes. Eu acharia melhor, inclusive, se as wikis tivessem várias imagens. Algumas wikis têm mais imagens do que outras, e a wiki do nível 0 não tem tantas. Mas eu gostaria que tivesse mais salas estranhas sendo mostradas. Isso reduziria um pouco a sua insanidade mental? Reduziria bastante. Mas ainda assim, eu acho que seria um detalhe muito interessante que talvez manteria o leitor mais entretido. Afinal, iria ser muito mais bizarro do que realmente é. Então, ponto para a história do Kane. Eu gosto desses layouts diferentes. Então vamos pro segundo ponto, que é a questão de saídas do nível 0. Outros níveis dos backrooms que o nível 0 pode levar. Nos backrooms do Kane, parece que as saídas do nível 0 são bem comuns. Afinal, até onde eu lembro, nos vídeos que eu vi pelo menos 2 saídas. E cara, isso já é bem comum. Eu lembro dele ir pro nível 188 e lembro dele ir pra um túnel estranho. E isso indica que na história dele as saídas pro nível 0 são bem comuns. Além disso, ele também consegue voltar, o que mostra que as coisas são muito mais interligadas. E como funciona na história de backrooms originais? A principal saída do nível 0 na história original é pro nível 1. Lógico, né? Faz sentido. Isso só pode ser feito por no-clip. No-clip é o que você faz quando você atravessa o chão e cai nos backrooms. Então, quando você chega no nível 0, você tem que aprender a fazer o no-clip para passar para os próximos níveis. E o no-clip se torna um modo de locomoção bem comum dentro dos backrooms. Lá dentro parece ser muito mais fácil de você conseguir fazer um no-clip do que na realidade. Afinal, você já tá num mundo esquisito em que as coisas já funcionam diferente. E o no-clip é algo muito interessante. Afinal, ele pode ser usado de várias maneiras diferentes. Além disso, mesmo que você tenha dificuldades de fazer o no-clip, existe um subnível do nível 0 chamada a Manila Room. Também tem vídeo aqui no canal sobre ela. E ela lá tem informações de como fazer um no-clip. As informações são deixadas inclusive por grupos de pessoas que vivem nos backrooms. Porém, existem saídas do nível 0 que não são por no-clip. E isso eu acho bem legal. Você pode encontrar portas pelo nível que vai levar você para outros níveis também. Ou seja, na história original, a gente tem um método a mais que a história do Kane ainda não apresentou, que é o no-clip. E o no-clip, cara, é a marca registrada de backrooms, basicamente. Se você fala de backrooms, você tem que falar de no-clip. O no-clip torna os backrooms ainda mais bizarros, se você parar pra pensar. Afinal, você pode estar em um quarto e pular pra parede pra tentar atravessar ela pra chegar em um lugar completamente diferente. Isso é algo que acho que falta na história do Kane, que na história original tem, e é bem legal. Então, pra mim, aqui vai um ponto pra história original. Mas, continuando, não terminando esse tópico ainda. As outras saídas do nível 0 em específico, que não são por no-clip, como as portas, coisas que você pode encontrar no nível e tocando você sai do nível pra ir pra outro, essas coisas são bem incomuns no nível 0, pelo menos na história original. Muito dificilmente você andando pelo nível, você vai achar uma dessas saídas. Elas são ditas como sendo bem raras. A principal saída do nível 0 mesmo é o no-clip pro nível 1. E do nível 1 pra frente, aí sim você vai começar a encontrar saídas bem mais comuns que não envolvem no-clip. O no-clip muitas vezes é uma das várias saídas que tem do nível. Geralmente o nível vai ter o quê? Encostando em tal coisa você vai pra esse nível. Passando por uma porta você vai pra aquele. Se você encontrar escadas você vai pra aquele. E se você faz um no-clip você vai pra esse. Entendeu? O no-clip fica mais como um adendo legal pra história, mas tem muitas outras saídas. E isso infelizmente é algo que eu não gosto muito no nível 0. Eu acharia mais legal se tivessem mais saídas mais comuns no nível 0. E aqui entramos na questão. É melhor o nível 0 ter saídas muito raras, como é na história original, ou é melhor o nível 0 ter saídas muito comuns, como é na história do Kane? E nesse ponto, eu não dou um ponto pra nenhum dos dois. Porque eu acho que a facilidade extrema de sair do nível 0 não é legal. E eu acho que a dificuldade extrema de sair do nível 0 também não é legal. Isso desconsiderando o no-clip. Afinal, o no-clip é um método não tão difícil de sair do nível 0 sim. Tô falando em questão de outros métodos. Porque acontece? Você ter uma saída muito fácil do nível 0, como rola nos vídeos do Kane, também reduz muito a questão mental de você ficar insano. Afinal, você vai sentir mais ainda que você tá progredindo. Você tá passando para outros lugares. Você tá encontrando novas coisas. E o legal das backrooms é você andar bastante. Justamente por você ficar na esperança de achar algo diferente. Tipo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse mono amarelo, esse cheiro úmido no carpete e essa luz fluorescente fazendo barulho na minha cabeça. Eu preciso achar uma saída daqui, não aguento mais esse lugar. Entende? E você achar saídas fáceis no nível 0 não é muito legal. Eu acharia mais interessante se nos vídeos do Kane, por exemplo, ele ficasse muito tempo no nível
nível 0, fugisse daquela criatura que tem na história dele, e só no final ele encontrasse um novo nível. Eu entendo que no primeiro vídeo do Kenny Pixels, a ideia é que o cameraman foi pego no final, mas ele poderia ter sido pego em outro nível. Ele poderia ter passado pro nível 188, e a entidade continuou indo atrás dele no outro nível, e aí ele foi pego no outro nível. É mais legal, porque aí mostra que você vai ficar um bom tempo preso no nível 0 buscando alguma coisa. Porém, a dificuldade de sair do nível 0, que tem na história original, também não é legal, porque te torna refém da saída mais fácil, que é o no-clip. E eu não acho que dificultar o no-clip seja algo necessário que melhoraria a história. Eu acho que o no-clip já é difícil o suficiente. Não que seja muito difícil, mas ele já tá numa dificuldade intermediária ali. Mas eu acharia mais interessante se você andando pelo nível não fosse tão difícil de achar uma saída. Você achasse com um tanto de mais facilidade, mas não tão fácil quanto nos vídeos do Kenny. Algo intermediário entre as duas histórias. Pô, você vai andar ali por uns 30 minutos e talvez você ache alguma coisa. Talvez você ache alguma coisa entre 30 e 1 hora. No vídeo do Kenny, acho que ele achou a saída em tipo 5 minutos e depois voltou pro nível 0, enfim. E nas backrooms originais parece que você vai andar por dias se você quiser achar uma saída. Pô, umas 4, 5 horas andando, acho que é um bom ponto pra você já achar alguma coisa, sabe? Você pode ter a sorte de achar em 1 hora? Pode. Você pode ter a sorte de achar em 30 minutos? Pode. Você pode ter o azar de achar em 1 dia? Pode. Mas pô, umas 5, 6 horas é interessante pra começar a afetar a sua cabeça, que é isso que os backrooms se propõem desde sempre. Então não dou nenhum ponto pra ninguém, porque no Kenny é muito fácil e nos backrooms originais é muito difícil. Pra mim o ideal seria um meio termo. Agora entrando no terceiro tópico, vamos falar de entidades. É melhor ter ou é melhor não ter? Nas backrooms originais, o perigo do nível é mais mental, como você já deve ter percebido. Salas iguais, poucas chances de achar uma saída, ter que aprender a fazer um no-clip, senão você vai ter que procurar a Manila Room pra tentar aprender lá. E então aquele cheiro desagradável fica te acompanhando, aquele mono amarelo que dói a sua vista, aquela luz fluorescente que dói seus ouvidos e tudo mais. Porém, acredita-se que nos backrooms originais, entidades não estão presentes no nível 0. E o problema do nível é mais a loucura mesmo. Um tema que é bem diferente do Kenny. Nos backrooms originais, as entidades ficam mais pros próximos níveis, enquanto no nível 0, raramente você acha. Mas detalhe, eu disse raramente, porque tem uma questão sobre isso. Quem cai nos backrooms e não sabe nada porque não leu a wiki, vai andar por ali com medo do que ele pode achar. Isso provavelmente vai acabar com a mente da pessoa mais rápido, mesmo não tendo nada lá, porque ela não sabe. Além disso, os backrooms originais têm uma propriedade que no do Kenny não tem. Ele isola você. Significa que você não é capaz de achar outra pessoa no nível. Justamente por isso você tá totalmente sozinho lá. E também por isso acredita-se que você não pode achar entidades no nível. Tanto que a dificuldade do nível é descrita como 1, mínima contagem de entidades, e não 0, desprovido de entidades. Mas pensa comigo, isso tudo é um grande jogo mental, cara. Porque assim, você não pode achar ninguém, então você tá sozinho. Mas justamente por não poder achar ninguém, você não tem provas de que você não pode achar alguma criatura. Porque se você achar e ela te matar, não terá nenhuma testemunha pra poder sair do nível depois e avisar: tem entidades no nível 0. Então não tem como afirmar se tem entidades ou não. Apenas se supõe que não, já que as pessoas que entraram no nível não acharam. Mas e as pessoas que acharam? Elas podem ter morrido pelas entidades, e a gente só não sabe. E bom, isso também afeta a mente de quem conhece o nível. Quem não conhece vai ficar com medo porque não sabe. E quem conhece não tem como ter certeza se tem ou não. São só especulações. Mesmo que achem que não tem, como você pode ter certeza? Você vai estar andando pelo nível 0 e você vai estar preocupado com isso também. Mesmo que não tenham relatos, pode ser que você seja o azarado que vai encontrar uma e não vai sobreviver para contar a história, e assim continuará sem ninguém saber se tem ou não. Então você percebe como a história original de Backrooms é profunda em relação a isso. Ela mexe muito bem com a questão mental do nível, de fazer você enlouquecer. Porque às vezes é pior não ter do que realmente ter. Porque não tendo, você não sabe. E isso vai consumindo a sua cabeça. É o medo do desconhecido. E se algo aparecer? Agora, as backrooms do Kenny não seguem por esse caminho. Nas backrooms do Kenny a gente vê que entidades são bem comuns lá. Tanto que ele já achou. Tanto que nos vídeos aparecem algumas. E juntamente com as outras coisas que foram ditas, de que nos backrooms do Kenny não é tão fácil você ficar insano, porque tem layouts diferentes, tem saídas fáceis, faz você ter uma sensação de progressão, o terror e o problema dos backrooms
do Kane são as criaturas em si. Então você vê uma diferença bem clara entre as duas histórias. Isso pelo menos só falando do nível 0, tá? Não estamos entrando nos próximos níveis que existem nas duas histórias. Só no nível 0, os backgrounds do Kane é mais o terror de monstros e nos backgrounds originais é mais o terror psicológico. E bom, pra mim, a ideia de ter entidades do nível 0 não é uma ideia comum. Afinal, eu tô acostumado com a história original. Não é algo comum na minha cabeça, mas mesmo assim eu não acho uma ideia ruim. Assim como não me parece uma ideia ruim ter entidades em outros níveis, porque tem, já que é uma história de terror. E o terror psicológico que as backgrounds originais usam não funciona muito bem nos vídeos do Kane. Afinal, são vídeos. Vai funcionar em partes. Você vai ficar vendo o vídeo lá, esperando aparecer alguma coisa e pá, acaba e não tem nada. Enquanto você assistiu o vídeo, você ficou apreensivo de tomar um jumpscare, se fosse o caso de não ter entidades. E aí no final não teria nada. E o que acontece? Seria bom enquanto duraria. Enquanto o vídeo tá rolando, você vai ficar apreensível pensando em algo aparecer. Só que quando no final acabar e não encontrar nada, você vai sentir um pouco broxado, porque você tava esperando alguma coisa. É um vídeo na internet. Então, realmente, o formato de terror psicológico que as wikis de backgrounds têm funcionam melhor porque são wikis. Não tem um vídeo rolando. E o formato de terror com criaturas efetivamente, jumpscare e essas coisas funcionam mais na história do Kane. Então aqui, pra mim, eu dou um ponto pras duas histórias, porque as duas têm o seu valor e têm o seu sentido. Por mais que eu, particularmente, eu sou muito mais fã do terror psicológico do que do terror de jumpscare. Eu não gosto de jumpscare, mas eu entendo completamente que pra história do Kane ele é necessário. Se você tentar aplicar o que o Kane faz na história original, não vai ficar bom, porque você exclui todo o terror psicológico e toda a construção interessante que a wiki faz pra adicionar uma entidade. Isso não fica tão legal numa leitura. E se você adiciona o terror psicológico que acontece na história original nos vídeos do Kane e tira as entidades, também não vai funcionar, porque você vai ver o vídeo todo meio tenso e quando acabar você vai ficar, que bosta, não aconteceu nada. Então você entende? As duas histórias funcionam nos seus universos e nos seus modos de funcionamento. Agora, um último ponto. Tem uma diferença muito gritante entre as backgrounds originais e as backgrounds do Kane Pixels. Durante a história do Kane, a gente vê passagem dos backgrounds pra realidade. E nos backgrounds originais, não tem uma saída pra realidade de volta. E isso é uma diferença muito importante. Os backgrounds originais são uma história em que você cai em um mundo bizarro, diferente, com vários níveis, com várias ideias diferentes, leis da física diferentes. Alguns níveis são habitáveis, outros são terríveis, com alguns níveis tendo recursos úteis, outros níveis tendo cidades em que você pode morar e tal. A história original de Backgrounds é uma história sobre humanos sobrevivendo em um universo totalmente diferente do que eles vieram. E o tema de terror está embutido de várias formas diferentes, dependendo do nível em que você está. Aqui, o tema é sobre como é a sobrevivência dos seres humanos que caíram nesse mundo diferente. Como essas pessoas se organizaram em grupos, como os grupos se separaram, como as políticas funcionam nesse mundo, como as pessoas sobrevivem em cada nível, como cada nível é explorado pelas pessoas que existem nesse mundo. É uma história mais de investigação e sobrevivência. Agora, a história do Kane é basicamente, literalmente, ficção científica. Afinal, temos pesquisadores no mundo real entrando lá e saindo de lá, fazendo testes. Tem uma porta que leva da realidade para os backgrounds. Lá tem toda uma explicação de que os backgrounds foram criados ou foram descobertos por cientistas americanos, lógico, tem que ser americano, que estavam buscando uma solução para o problema de falta de espaço e queriam criar um novo universo em que tivesse mais espaço para as pessoas poderem viver. E com isso acabaram criando ou descobrindo um universo paralelo estranho, com máquinas científicas. E pesquisas acontecem, tudo mais, exploração. Você vê realmente pesquisadores entrando com trajes, essas coisas, sendo um projeto secreto do governo. E você vê aqui como essas duas histórias são muito diferentes. O Kane envolve projetos secretos do governo, ficção científica, pesquisa, tecnologias e jumpscares, lógico. Enquanto os backs originais é mais sobre descoberta, exploração, sobrevivência de pessoas que caíram em um novo mundo perigoso e desconhecido, que elas não entendem muito, com um terror mais psicológico envolvido. E cara, isso é muito legal. As duas histórias são muito boas no que elas se propõem a fazer. As duas histórias abordam temas totalmente diferentes e temas muito bons. Os dois têm seus pontos altos e seus pontos baixos. A história original, inclusive, ela é boa por ser maior, por ter muita coisa para ser explorada, muitas wikis para serem lidas, que você vai consumindo ali de pouco em pouco.
pouco. Às vezes um nível novo é descoberto, você vai lá e caramba, esse nível aqui tem tal coisa. Pode ser útil para as pessoas que vivem no nível 11, que é o nível que é a cidade. Pode ter itens úteis aqui para essas pessoas verem lá. Tem esse nível muito interessante agora que as pessoas podem ver. Tem esse nível que é muito perigoso que as pessoas podem cair sem querer. É bom estudar para saber como sobreviver a esse nível caso as pessoas caiam lá. Tem esses grupos que estudam esses níveis e tal. Enquanto a história do Kane é um pouco menor e tenta manter mais o mistério. O que é esse mundo? Como os cientistas descobriram? Para onde essa história vai? Sendo menor, é algo que você acompanha de pouco em pouco. Assim como um episódio semanal de um anime que vai acabar acabando depois de um tempo. Essas duas histórias para mim são quase opostas, porque elas têm realmente pontos muito diferentes, e o que torna as duas muito boas. E bom, eu já reclamei muito aqui no canal sobre o conceito de saída dos backrooms, porque antigamente na história original existia uma saída dos backrooms de volta para a realidade, e eu sempre fui contra essa ideia, justamente porque se você criar uma saída, você literalmente vai tornar a história algo muito parecido com o que é a história do Kane. Vai virar o governo pesquisando sobre esse novo mundo. Agora, vocês que acompanham aqui no canal, entendem o porquê eu reclamo tanto sobre saída dos backrooms na história original? É justamente por causa disso, porque se tiver uma saída, vai virar a história do Kane. E a gente já tem a história do Kane, você entende? Por que transformar uma das histórias que tem um tema tão oposto da outra história na outra história? É muito mais legal a gente ter as duas histórias, cada um explorando um conceito totalmente diferente, do que ter duas histórias iguais. Tanto que, cara, a própria galera do Wikidot, que é onde hospeda a história original, eles perceberam essa besteira que é ter uma saída dos backrooms e removeram essa saída depois de um tempo. É tipo, por que a história de Naruto se tornaria igual ao Dragon Ball se a gente já tem Dragon Ball, tá ligado? É essa mais ou menos a comparação que eu quero chegar. E bom, qual história eu prefiro? Eu prefiro a história original. Lógico, o meu canal é sobre ela. E eu não sou muito fã de jumpscares também. E os vídeos do Kane são cheios disso. Afinal, a história dele é sobre isso. Mas eu acho que a maioria das pessoas apreciam bem a história do Kane. Então eu acho que as duas histórias têm um bom potencial de cativar as pessoas. Eu não acho que no final uma história é melhor do que a outra. As duas têm muitos pontos bons. E as duas são muito boas no que elas fazem. Eu só prefiro a história original, por gosto puramente pessoal. E bom, se você assistiu essa análise até aqui e você não conhece a história original de Backrooms, não se preocupa, você não precisa ir ler a wiki pra conhecer. O meu canal é sobre isso. Eu leio e explico as wikis pra vocês. É só você ir lá na playlist e começar a partir do nível 0 e seguir a playlist na ordem. Esse é um universo totalmente diferente da história do Kane, porém ele é muito bom também. Então tá aí tudo bonitinho pra você assistir e não precisar ler as wikis, porque né, nem todo mundo gosta de ler. E cara, se você é uma pessoa que acompanha o meu canal e tem aquela mesma sensação que eu comentei no início do vídeo, e você não gosta da história do Kane, porque a história do Kane meio que substituiu a história original na boca do povo e acabou abafando a história de verdade, pá, você não gosta da história do Kane e tal. Cara, nesse vídeo eu provavelmente te provei que a história do Kane é muito boa também, então cara, dá uma chance. Eu sei que é meio par o fato de que uma história que não é original é mais famosa do que a original, mas tem que dar o mérito, a história do Kane é muito boa mesmo. Então é um adendo legal você assistir a história dele e pegar o universo diferente que ele faz. Pra mim, o ideal é que todo mundo conheça as duas histórias, porque as duas agregam muito e faz você até se questionar sobre coisas uma da história do outro. Enquanto você assiste a história do Kane, você se questiona, pô, e se na história original tivesse uma parada assim? Enquanto você assiste a história original, você pode pensar, pô, e se o Kane fizesse isso? Ainda mais que vai sair um filme de Backrooms, né? Que o Kane vai estar participando ali na criação. Tem um vídeo que eu comento aqui no meu canal sobre isso, caso você não sabia. E bom, uma coisa que eu tô curioso é quantas pessoas eu despertei a curiosidade de conhecer a história original. Então se você tá nesse meio e você realmente vai lá no vídeo do nível 0 e vai lá no vídeo da evolução do nível 0 pra entender mais sobre essa história, eu peço que você comenta lá, vim aqui pelo vídeo de análise, porque eu vou receber aí notificações e vou saber quantas pessoas eu espalhei a palavra dos Backrooms. E nesse vídeo aqui, comenta aí, análise, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quantas pessoas assistiram esse vídeo aqui até o final. E bom, eu espero ver vocês, novatos aqui no canal, em próximos vídeos, entrando aqui na nossa comunidade das Backrooms. Até um outro dia.